Oi, galerinha! Estamos aqui de novo, agora, para falar sobre as variáveis lógicas. Vocês lembram delas? Pois bem, vamos relembrar. A gente aprendeu que existem 5 tipos de variável. A variável do tipo inteiro, que é uma variável numérica sem casas decimais. A variável do tipo real, que é numérica com casas decimais. A variável caráter, que é uma variável que é qualquer caractere, letra, número, caractere especial. Texto, que é um conjunto de caracteres. E a variável lógica. A variável lógica, que na verdade é lógico, porque nós vivemos num mundo machista, a variável lógica é uma variável que pode assumir falso ou verdadeiro. Vejam aqui, ó, o que é gravado a cada tipo de variável. Olha, vou executar aqui, ó. Quando eu crio uma variável inteira, o valor por default dela é 0, sem casas decimais. Se eu crio uma variável real, é 00, com uma casa decimal. Se eu crio uma variável caráter, o valor por default dela é branco. Se eu crio uma variável texto, o valor por default dela é vazio. E a variável lógico, ela começa falso. Então, a variável lógica, ela pode ser falso ou verdadeiro. Mas se eu não falar qual é o valor dela na declaração, ela vai começar falso. Então, ó, eu criei uma variável lógica chamada OK. Eu posso atribuir a ela o valor verdadeiro, tá? Então, ela começou falso, depois ela virou verdadeiro. Se eu quiser escrever não OK, o que ela vai escrever? O que vocês acham que vai ser escrito na tela? Se ela é verdadeira e eu quero não OK, vai escrever o quê? Falso, né? Olha lá. Olha lá. Começou com falso, virou verdadeiro e na hora de escrever ele escreveu falso. Por quê? Porque a gente aprendeu que o não inverte o sinal da variável lógica. Se ela for verdadeira, ela fica falso. Se ela for falso, ela fica verdadeira. Agora vamos ver um exercício utilizando as variáveis lógicas e também utilizando os operadores lógicos. Vejam bem, no início foram declaradas 5 variáveis lógicas, A, B, C, D e S. Quando eu declaro elas, todas vão nascer falso. B virou verdadeiro, C verdadeiro, D verdadeiro, e eu quero saber qual é o resultado da expressão lógica que é atribuída à variável S. Como eu devo resolver essa expressão? Primeiro, eu observo que a expressão não tem parênteses. Então, eu tenho que usar a ordem de prioridade normal sem o parênteses, que é o quê? Primeiro, eu tenho que resolver o não. O não tem a maior ordem de prioridade na sentença. Aqui o não começa logo no início da frase, mas mesmo se ele estivesse no final da frase, eu teria que fazer o não primeiro, ok? Então, primeiro eu vou executar o não. Então, não A. O A vale quanto? O A vale falso. O não A vai ser verdadeiro. Então, aqui embaixo, ó, não A é igual a verdadeiro. Muito bem. Depois, eu tenho que executar todos os Is, da esquerda para a direita. Então, o primeiro aí é IB. Então, eu achei verdadeiro, IB. B é o quê? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, nós já estudamos que é igual a verdadeiro. O I, para ser verdadeiro, ele precisa ter 2 verdadeiros, porque basta um falso para ele ser falso. Tem que chover e relampejar ao mesmo tempo para eu não sair. Vocês lembram da aula anterior? Pois bem, então o I, para ser verdadeiro, precisa de 2 verdadeiros. Eu tenho 2 verdadeiros, então a frase verdadeiro e B vai ser igual a verdadeiro. Beleza? O próximo I tá aqui, ó. Eu tenho que pular o show, porque o I vem primeiro. Então, eu vou fazer C e D.
Quanto vale o C? Verdadeiro. Quanto vale o D? Verdadeiro. C e D, de novo, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Muito bem. Por último, eu vou fazer o show, porque na última ordem de prioridade é o ou o show. Eles têm a mesma ordem de prioridade, da esquerda para a direita. O show é o ou exclusivo, vocês lembram? Só pode ter um verdadeiro para ele ser verdadeiro. Então, vamos ver. Do lado de cá, eu tenho verdadeiro. Show, verdadeiro. 2 verdadeiros no show dá o quê? Falso. O resultado do S é falso. Então, o show, eu não posso ter 2 verdadeiros. Eu tenho que ter um só. Entenderam? Então, lembrem-se. Primeiro, eu executo não. Depois, o i. E, por último, o ou e o show, sempre da esquerda para a direita. Vamos ver outro exercício? Vejam este outro exercício. Então, neste algoritmo, temos variáveis lógicas e temos vários sis encadeados. Então, várias estruturas condicionais. Vejam bem, esse é um exercício onde eu tenho 3 variáveis lógicas, B1, B2 e B3, e tem várias variáveis inteiros, várias variáveis numéricas. Para cada si, ou seja, para cada teste ou condição, é executado um comando, C1, C2, C3. Esses comandos são operações aritméticas básicas, soma, subtração, divisão. Muito bem, essas variáveis lógicas, B1, B2 e B3, vão ser lidas, ou seja, é o usuário que vai informar o valor dessas variáveis. E aí a questão é o seguinte. A primeira pergunta é: se B1 for verdadeiro, B2 for verdadeiro e B3 for falso, quais os comandos serão executados? C1, C2, C3, C4 ou C5? Nós temos 5 comandos, então nós vamos ter que executar mentalmente o programa para verificar quais desses comandos vão ser executados se B1, B2 for verdadeiro e B3 for falso. Quando eu uso uma variável lógica e pergunto se B1, eu estou perguntando se B1 é verdadeiro. Não preciso colocar aqui é igual a verdadeiro. Basta eu perguntar se B1, eu estou perguntando se B1 é verdadeiro. B1 é verdadeiro? É. Foi dado que B1 e B2 são verdadeiros. Então, se B1 for verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai executar os comandos dentro do bloco si. Qual comando está aqui dentro? C1. Então, C1 vai ser executado. Seguindo com o programa, a gente acha um senão. Quando a gente acha um senão, ele vai fazer o que com esse senão? Ele vai pular. Por quê? Porque B1 já é verdadeiro. Ele só entraria no senão se B1 não fosse verdadeiro. Então, ele vai pular o senão, ó, pulou tudo e executou o quê? C5, achou C5. Então, basta B1 ser verdadeiro que o resto não interessa. B1 sendo verdadeiro, ele só vai executar o comando C1 e o comando C5. Essa é a resposta para a letra A. Letra B. Agora, B1 é falso, B2 é verdadeiro e B3 é falso. Vamos ver quais comandos vão ser executados. Então, ó, se B1 é falso, ele não vai executar o C1. Ele vai pular o então e vai direto para o senão. Então, ele entrou dentro do senão, não executou o C1. Se B2 foi falado que é verdadeiro. Então, B2 é verdadeiro, ele vai entrar aqui no bloco do si. B3 é falso, então ele não entra nesse bloco do si. Ele vai pro senão. Quem que ele vai executar? C3 e C4.
achou em si, executou C5. Então, nesse caso, a letra B, ele vai executar C3, C4 e C5. Próximo. Agora ele pergunta, quais os valores de B1, B2 e B3 para que somente o comando C5 seja executado? Então, ó, eu quero executar somente o C5. B1 pode ser verdadeiro? Não, porque senão ele vai executar o C1. Então, B1 tem que ser falso. B2 pode ser verdadeiro? Se B2 for verdadeiro, ele entra aqui dentro. Então, não pode. B2 tem que ser falso. Se B1 for falso, ele pula. Se B2 for falso, ele pula e executa só o C5. Então, a resposta da questão é B1 e B2 falsos. B3 nem interessa o resultado, porque ele nem vai executar o B3. Ok? E por último, na questão D, ele fala B1 é falso, B2 é verdadeiro e B3 é verdadeiro. Quais os comandos vão ser executados? B1 é falso, ele pula. B2 é verdadeiro, ele entra. B3 é verdadeiro, ele entra. Executa C2, pula o C1 e executa o C5. Resposta, C2 e C5. Entenderam? Então, revejam esse exercício novamente. Basta executá-lo passo a passo que vocês vão conseguir. Ok? Espero que tenham entendido as variáveis lógicas. Um abraço. Até a próxima.